Oi, gente querida, gente amiga aqui do canal Paz e Bem, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem de número 2130 e ele está indo ao ar a partir desta sexta-feira, 13 de setembro de 2024. Muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui para mais esse nosso encontro. Pois bem, deixa eu fazer um pedido para vocês. Quem puder, não é para quem não puder, não pode, né? Quem puder, se puder se tornar assinante do canal Paz e Bem, nos ajuda bastante, tá? A indicação para assinatura está aqui na descrição do vídeo. Nós não somos um canal comercial, nós não temos programa de superchat, de membro, nem Pix, nem nada disso. A gente tem um programa de assinatura bem simples, mas que nos ajuda bastante. Temos 3 estagiários que sustentam esse fazer do canal, né? Temos algumas taxas que a gente precisa pagar em decorrência do funcionamento. E é isso, né? O Paz e Bem hoje está de segunda a segunda no ar, com programação de manhã, de tarde e de noite. Então, se você puder colaborar, a gente agradece muito. Não temos sonhos de riqueza, nem de poder, nem de nos tornarmos um canal de milhões. Estamos ali, vamos chegar em 50 mil, provavelmente até o final do ano, 50 mil pessoas inscritas, o que é fantástico, né, para nós. E vamos lá, vamos fazendo o nosso caminho, juntos. Pois bem, no início do mês, agora, mês de setembro, o Papa Francisco foi à Indonésia. Não sei se você sabe, mas a Indonésia é o país de maioria muçulmana mais populoso do planeta. Impressionante, né? Impressionante. Ele esteve lá e ele cunhou uma expressão que deixou o nosso Faustino Teixeira, intrigado e maravilhado. Túnel da amizade. O que será um túnel da amizade? Por isso, convidei Faustino Teixeira aqui para a gente vir dialogar sobre isso. Oi, Faustino, que bom te rever. Tudo bem? Tudo bem, Mauro. É sempre uma alegria muito grande. Eu queria só fazer uma ponte com a sua fala inicial. Maravilhado de saber que o programa, então, vai alcançar 50 mil inscritos até o final do ano. Isso é uma coisa bacana, né? E uma luta sua, né? Porque você imagina que manter o Paz e Bem não deve ser fácil, né? Porque é diferente de outros canais que a gente vê por aí, né? Acabou ficando fácil, né? Porque Paz e Bem, que era uma iniciativa pessoal, passou a ser uma iniciativa comunitária, né? Muita gente hoje, mais de 20 pessoas fazem programas, sustentam, você é uma delas, né? Essa é a participação no Paz e Bem fundamental. E então, agora eu fico muito feliz, porque, sobretudo, que eu morria de medo de você desanimar, porque a vida não é mole para você, né? De todos os trabalhos. Para ninguém, né? Hoje mesmo, de manhã, eu estava seguindo o seu programa, né? É muito empenhativo, você tem que ter muita informação, tem que ter... Então, fico feliz e luto para que você mantenha aceso e vivo esse programa, e a gente conta com a colaboração dessa comunidade tão querida de amigas e amigos do E país. eu também muito feliz por você, porque Faustino é meu mestre, nosso curso de espiritualidade aqui marcou a minha vida, acho que marcou a vida de muita gente, e essa sua produção intelectual é muito relevante mesmo. Faustino vai lançar mais um livro agora, em setembro, e depois 2 em novembro. Nós vamos fazer aqui, né, os lançamentos de todos os livros, de diálogos sobre isso, e estamos projetando para 2025 um programa, né, no final da tarde, semanal, com o Faustino e comigo aqui. Vai ser bem legal. Legal, Faustino. É interessante, você estava falando disso. Há pouco tempo me ligou uma moça de Belo Horizonte, que está fazendo pós-doutorado, e ela me conheceu no programa de espiritualidade, Paz e Bem. Ah, sim? Olha só. Aí, a partir daí, ela ficou enlouquecida com as discussões, os debates, e ela está querendo fazer um trabalho sobre essa minha trajetória. Nossa, que legal. Ela cunhou uma expressão muito bonita, ela falou assim: eu me sinto um Faustino de saia. Ela fala, é tão difícil encontrar nesse horizonte alguém que tem esse panorama tão ampliado de questões. Essa abertura, então, né? Ver como é que o Paz e Bem tem uma influência. Ela fala, eu não entro, eu não apareço,
eu não faço pergunta, mas eu assisto tudo. Então, Que legal. vai o meu abraço a essa comunidade invisível, né? Nem todo mundo está Sim, presente. sim. Então, é E muito... um abraço a essa Faustino de Saia, Faustina, né? Com a nossa amiga aqui. Legal, Faustino. nome Faustino, dela... o que é um túnel da amizade e por que mais esta invenção do Papa Francisco te maravilhou tanto? Porque nesse momento de guerras que nós estamos vivendo, os túneis têm sido utilizados para as defesas, né? O túnel do Hamas, por exemplo, é uma expressão, né? Então, o Papa Francisco quis fazer um contraponto. Quer dizer, em vez de ser um túnel da guerra, um túnel da paz. Um túnel da paz. É muito bonito que depois que nós conversamos e bolamos esse nosso encontro aqui, eu tinha visto um artigo do Antônio Spadaro. Lembra do Antônio Spadaro? Do Sim, Civiltà Católica. sim. Até comprei o livro. Comprei um dos livros que ele indica lá, embora atualmente comprar livro na Itália está impossível, porque o euro está 6,17. Loucura, Então é né? impraticável. Eu parei de comprar livro no exterior, uma pena, né? Um pouco dos que eu compro. Agora também saiu um livro sobre o mestre Eckhart, na Itália, sobre o fundo da alma, que eu comprei porque esse tema me interessa profundamente. Então, o Spadaro utilizou uma expressão muito bonita. Ele fala: Francisco ilumina os túneis da guerra. Então, o túnel da paz é justamente... Por que ele falou túnel da paz? Porque é um túnel que existe na Indonésia que liga a mesquita de Istiklal à Catedral Católica. Há um túnel que liga as duas, né? Que vincula. Então, veio a imagem para o Francisco, né? Essa imagem maravilhosa que, para falar a verdade, quem ficou mais maravilhado com essa imagem foi você, né? Foi. Você ficou encantado, né? Eu acho que a pergunta vai mais para você. Por que te encantou tanto esse túnel da paz, Mauro? Porque eu acho que essa ideia de que há um caminho de amizade que pode acontecer com enorme discrição, sem alarde, sem grandes anúncios, sem redes sociais. Ele é muito interessante. E, na verdade, essa ideia de um túnel da amizade, que em verdade já existe. Eu fiquei muito chocado, eu não sabia. Vocês imaginam que existe um túnel subterrâneo que liga uma igreja a uma mesquita lá na Indonésia. É muito bonito isso, né? Muito bonito. E aí, essa genialidade do Francisco de trazer isso como uma nova expressão, né? E bonito também que o Francisco tem alguns assessores fantásticos para esse tema do diálogo, né? O Cardeal Tolentino, por exemplo. Vale até a pena a gente futuramente fazer um encontro para falar sobre o Cardeal Tolentino. Então, poeta, né? Um grande poeta português que foi alçado a um trabalho no Vaticano, é um assessor direto do Papa Francisco, né? E certamente, mesmo a carta que o Papa Francisco fez sobre a importância da literatura, que a gente não falou sobre ela, mas também é fundamental, dizendo que na formação dos sacerdotes está faltando literatura. Então, o Papa chama atenção dizendo que literatura não é só algo para você ouvir e ler nos momentos da noite ou de descanso, Sim. mas deve entrar como elemento fundamental da formação intelectual dos candidatos ao sacerdote e aos leigos em geral. Eu gostei demais, já que eu tenho um programa de literatura no Instituto Humanitas, né? Ele deu uma força sensacional. Então, essa ideia do túnel da amizade, né? A palavra amizade, tão querida o Papa Francisco, também tão querida a Teresa de Ávila, né? Ela coloca a amizade no centro da oração. O que é oração? É uma conversa amiga com Deus, né? Quer dizer, essa imagem da amizade, também muito cara a Simone Weil, né? A amizade que ela tinha com o padre Perrin, a importância da amizade para poder levar as pessoas
a enfrentarem as dificuldades da vida e a luta comum. Quer dizer, os amigos são fundamentais, né, nessa dinâmica. Então, o túnel da amizade é um túnel que foi feito para abrigar não a vontade de poder, diz lá o Papa, mas o sonho da paz. Aliás, o sonho da paz, você sabe, né, Mauro? É o título do livro do Marcelo Barros, sobre ecumenismo, né? Quer dizer, lá atrás, o Marcelo Barros estava incluindo essa beleza dessa discussão. E o que me estávamos aqui combinando, antes de começar o programa, um encontro, uma conversa exatamente entre Faustino e Marcelo Barros, em breve. Vai ser muito bom, vai ser maravilhoso. O Marcelo Barros é um grande amigo de Emaús, né? Vai agora fazer 80 anos, novembro, né? O próximo encontro de Emaús vai ser lá em Recife, para celebrar o aniversário do Marcelo Barros. Né? Do Marcelo? Vai ser o primeiro encontro de Emaús, do grupo de Emaús em Recife, agora em novembro, para celebrar os 80 anos do Marcelo. Aliás, o Frei Beto também fez 80 anos, né? Isso. Tem a turma dos 80 anos do grupo de Emaús e tem a turma dos 70, que é a minha turma, né? É a geração, né? Turma, né? Você é mais novo ainda que eu, né? Um pouquinho mais novo, um pouquinho mais novo. São graus de... E eu fico preocupado, porque a primeira geração da teologia da libertação está entre 90 e 80 anos. Né? Impressionante. Então, essa imagem do túnel vem colocar justamente essa questão. E eu acho bonito que no artigo do Antônio Spadaro, ele fez menção ao encontro que o Papa Francisco teve com Zygmunt Bauman. Né? E o Zygmunt Bauman, que fez textos tão importantes para a formação, ele está com 91 anos e muito pessimista. Aliás, tem muita gente pessimista, né, Mauro? Sim. Por todo canto, né? E ele falou que dedicou a vida dele inteira a essas causas e ele viu que isso aí não deu em muita coisa, não. Mas que ele via em Francisco a esperança de uma luz no fim do túnel. Achei lindo. Você sabe, Faustino, que essa é de fato uma interrogação. É algo que sempre me admirou. Deixa eu só mostrar aqui. Então, esta é a catedral lá em Jakarta, capital da Indonésia, a mesquita, desculpa, do lado esquerdo a mesquita de Istiqlal. E à direita a catedral de Nossa Senhora de Assunção. Elas não são pertinho uma da outra, né? Tanto que você vê, não está na mesma foto. Mas existe um túnel que liga uma a outra. Né? É esse túnel que inspirou a expressão do túnel da amizade do Papa Francisco, né, Faustino? Agora, eu acho interessante e estranho ao mesmo tempo uma coisa, Mauro. Como é que essa notícia do encontro interreligioso foi num encontro interreligioso e se cunhou essa expressão e saiu muito pouco da imprensa, quase em lugar nenhum. Na Itália ainda saiu um pouco mais, mas eu fico preocupado porque uma coisa que tinha que ter, eu até mandei para o Anselmo Góes, que é amigo meu pessoal no Globo, né? Mandei para ele o texto que eu escrevi sobre a visita do Papa na Indonésia, que saiu publicado no Instituto Humanitas, porque eu fiquei assim curioso, um momento de tanto conflito, tanta guerra, tanta violência. Né? O Papa Francisco, que é um lumiar, lança uma palavra e ninguém desperta para ela. Né? Não sei, o que você entende? Como é que você avalia isso, Mauro? Você que é um bom analista, né? Eu acho que o Papa Francisco, acho que isso é um processo que acontece, né? O Papa Francisco foi absorvido, engolido, mastigado pelo status quo, sabe? Então, aquilo que lá no início do papado dele era tudo depois de João Paulo, depois de Bento, era tudo uma grande surpresa, era tudo, acabou assim, sabe? O capitalismo consome tudo, né? Transforma tudo em gelatina, vamos dizer assim. Acho que, de certa maneira,
isso aconteceu com o Papa Francisco. Ao contrário, hoje o que chama a atenção da imprensa em relação ao Papa Francisco é uma opinião, às vezes, um pouco mais conservadora que ele tenha, até por conta da idade. Isso chama mais atenção, né? A ideia é assim, não, tudo que ele falar de progressista, de avançado, a gente já sabe o que ele vai falar. O que interessa é quando ele pisa na bola, vamos dizer assim, né? Aí a gente dá destaque. Acho que esse é um pouco o cenário. Mas eu Uma coisa... Fala. Pode falar, pode terminar, Mauro. Pode terminar. Não, é que eu queria voltar naquele assunto do Zygmunt Bauman, para te interrogar. Sim. Que, assim, essa é uma coisa que me intriga há muitos anos. Eu acompanhei, fui discípulo de 2 mestres da espiritualidade aqui no Brasil. A Madre Chantal. Madre Chantal foi a fundadora do famoso mosteiro de Pinheirinho, do mosteiro que existia em Curitiba e depois acabou se transferindo para uma cidade ali no interior do Paraná, o Mosteiro do Encontro. Morreu com 102, 103 anos. Uma figura, uma referência. Eu ia até o mosteiro para saber o que estava acontecendo na igreja, porque chegava lá no interior do Paraná, notícias da igreja de todo mundo, assim, informadíssima. E uma mulher realmente uma guia espiritual. Outro que eu tive foi Dom Joaquim Zamit, que foi abade do mosteiro de São Bento de São Paulo, e depois foi meu mestre quando eu estive por 2 anos, quase 2 anos, lá no mosteiro de São Bento de Vinhedo. Morreu um pouco mais jovem, aos 90 anos. Eram, por sinal, amigos entre si, muito amigos entre si. Característica como gente muito iluminada. Faustino, os 2 chegaram no final da vida profundamente angustiados. Os 2. Por quê? Eles diziam, inclusive usavam uma expressão parecida, que era assim, a prevalência, a força, quase que a hegemonia do mal, sabe? Chegando ao final da vida, com um pouco essa expressão do Bauman também, né? Nossa, eu acho que a minha geração vive um pouco essa experiência. Fizemos tanto, né? Tanto caminho, tanta coisa, e o mal prevalece no mundo. Então, os 2 morreram muito angustiados, muito angustiados. Né? Ao contrário do que o senso comum imaginaria, né? Não, a pessoa vai se elevando espiritualmente, quando morre está lá numa boa, está zen, né? Zen, para usar uma expressão. Não está profundamente angustiado. Por isso que a gente falou até num programa comum, nós 2, né? Que quem está trabalhando essa temática do fim do mundo, que está mais violenta ainda com os incêndios que estão acontecendo no Brasil agora, né? Está adoecendo, né? Né? Então, o Bauman, com seus 91 anos, tinha que morrer alegre, né? Pois é, exatamente. É verdade. Mas o que me preocupa, Mauro, é o seguinte, eu quero trazer aqui, porque o nosso programa Paz e Bem é um programa do diálogo inteligente. Isso. E eu me preocupei com uma coisa que aconteceu no meu Facebook. O Facebook para mim, no meu caso, é um diário, né? Embora as redes sociais estão sendo muito objeto de ataques, né? Mas eu postei um vídeo do Papa Francisco, muito bonito, ele recebendo um cocar indígena, né? E ele faz uma crítica à Igreja Católica de colonização. E, em vez de comentário ao vídeo ser positivo ao Francisco, foi crítico mesmo. Mas não crítico em sentido de direita. Crítico no sentido de fazer uma crítica à Igreja Católica, né? Por exemplo, eu não vou falar nomes, né? Mas alguém falou, depois de ter dizimado um monte de indígenas, quem tinha que estar devolvendo riquezas para os indígenas era a Igreja Católica. E o outro falou assim, né? Male, Francisco fez um pedido tímido de perdão aos africanos e aos povos autóctones. Reparação mesmo que é bom, nunca vimos. Então, ou seja, em vez de reconhecer a grandeza do Francisco, que vive no meio de lobos, a força que ele está fazendo de ampliar um olhar
do ecumenismo e do diálogo, para além daquela terrível carta do Bento XVI, né, criticando as religiões, a gente vê repetir, e essa segunda fala vem de alguém do candomblé, entende? Então é muito triste, né, Mauro? Não sei se você tem sentido isso também. Não, muito, muito. É quase muito. que virou um cacuete de atacar a Igreja Católica, e seja quem esteja na frente dela, né? Sim. Não, é muito impactante mesmo. Bom, mas nessa viagem, Mauro... Deixa eu mostrar aqui, vou até mostrar a imagem, estou colocando aqui, porque a visita à Indonésia foi logo no comecinho do mês, e depois ele teve, semana passada, em Papua Nova Guiné, que é onde ele recebeu esse cocar. Né? E aí essas críticas a que você faz referência, né, Faustino? Muito bonita a imagem. Vou O mostrar. vídeo também é muito bonito, só que vídeo não pode colocar, mas o vídeo é bonito também, né? Ele falando é muito bonito. Diga. Você ia mostrar a imagem, não? Vou mostrar. Espera aí. Consegui pegar aqui, enquanto você falava. Eu vou falando até você chegar a mensagem. Essas coisas a gente vai fazendo ao vivo. Essa viagem, gente, é uma viagem que o Papa fez com muito sacrifício, porque ele está bem, já está aguentado. Uma viagem de 32 mil quilômetros. Impressionante. Envolvendo 12 dias. Aí, bonita imagem. 12 dias de viagem, envolvendo Indonésia, Papua Nova Guiné, Timor-Leste, Singapura. É realmente um sacrifício. Então, há uma... 87 anos de idade, né? Não, vai fazer agora 88 anos. Vai fazer 88. Impressionante. E com um problema só. Dores no joelho, que dificultam a mobilidade, problemas abdominais causados por uma diverticulite e retirada da maior parte de um dos pulmões. Imagina, então, essa ideia do Francisco de igreja em saída, nem a doença impede ele estar em saída, né? Sim, verdade. Mas sobre essa mesquita, eu queria dizer uma coisa, Mauro, por isso que eu botei aí, você colocou a imagem, essa mesquita da Indonésia foi feita por um cristão, tá? Só para você saber. O arquiteto que fez é um arquiteto cristão. Igual na mesquita de Roma. A mesquita de Roma também não foi feita por muçulmano. E é uma mesquita maravilhosa, a mesquita de Roma, que, aliás, os católicos de Roma e a população de Roma fez uma resistência enorme contra a mesquita de Roma, na Itália, na ocasião, né? Mas aí eu trouxe aqui para a nossa... Eu até botei a imagem, se você puder colocar, eu mandei no seu WhatsApp, o maravilhoso livro do Roger Garaudy, ok, vou que, pegar. aliás, escreveu um livro sobre as mesquitas. E ele diz que a mais linda mesquita do mundo, para ele, está no Marrocos. Está no Marrocos. E a capa do livro é linda. Esse livro, infelizmente, não saiu publicado em português, né? É um livro maravilhoso do Roger Garaudy. Eu botei no seu WhatsApp, não sei se você consegue. Vou pegar. Vou pegando aqui enquanto você fala, já mostro já. Então, eu queria fazer uma citação aqui, essa ideia de que o túnel da amizade significa um projeto de viver juntos, respeitando as diferenças, né? Quer dizer, essa imagem muito bonita que o Francisco sempre enfatiza muito, né? O diálogo interreligioso não significa matar a identidade. Significa, a partir da identidade, você se disponibilizar para escutar o mundo do outro e vivenciar uma troca recíproca de dons. A imagem que ele coloca, que é muito bonita, eu vou ler para vocês, ele fala assim, que todos nós juntos, cada um cultivando a sua espiritualidade, praticando a sua religião,
possamos caminhar à procura de Deus e contribuir para a construção de sociedades abertas, fundadas no respeito mútuo, no amor recíproco, capazes de isolar a rigidez e os fundamentalismos, que são sempre perigosos e nunca justificáveis. Essa é a imagem. Essa é a imagem do viver juntos, caminhar juntos. Aliás, em outro livro do Papa Francisco, de entrevistas, dessa vez com o redator do jornal La Repubblica, né? O Scalfari, ele tinha falado qual que é a função do diálogo? Caminhar juntos em busca do bem comum. Ele fala, as estradas nos separam e nos avizinham. E o importante é que as estradas nos levem ao bem. Muito bonito. Eu sempre gostei dessa passagem do Papa Francisco. Ele não está preocupado. Aliás, ele sempre trabalha com essa ideia que Deus não é católico. Deus não tem religião. O importante é o ágape, é o amor. Seja ele realizado em que tradição religiosa, em que espiritualidade for. O fundamental é viver a experiência do amor. Esse é o livro do Garrod. Né? As mesquitas, o espelho do Islã. Lindo, né? Lindo. Lindo. E a mesquita é um espaço aberto. O que ele definiu? Olha que bonito. Isso eu nunca tinha visto um católico falar, Mauro. Eu até coloquei aqui e passou um pouco desapercebido no meu texto. Quando ele fala da mesquita, deixa eu achar aqui onde está. Está aqui lá no começo do meu texto. Aqui, ó. Naquele espaço, ou seja, o espaço da mesquita, partilha-se realmente o diálogo, o respeito mútuo e a convivência harmoniosa entre as religiões. Vocês já tinham visto alguém do mundo católico falar desta forma, que no espaço da mesquita se partilha realmente o diálogo, o respeito e a convivência? Sobretudo na Indonésia, porque nos países muçulmanos, a Indonésia é um dos mais abertos ao diálogo. Sim. Entendeu? E é muito interessante, né? A gente tematiza muito sobre essa questão do Islã, aqui no Paz e Bem, com o professor Pedro Lima Vasconcelos. E, por sinal, nós estamos fazendo um curso agora com ele. Eu tenho visto às vezes. Sobre Palestina, né? Mas a gente já fez, ele trouxe até um amigo dele para falar do Islã, um professor lá da Espanha, é um tema frequente. Uma coisa que me chama a atenção é porque assim, né, Faustino, vamos combinar, todo mundo nasceu ali no mesmo berço, né? Ou embalado pelo mesmo pai, que é Abraão, né? Então, o islamismo, o cristianismo, o judaísmo, a rigor, são religiões, expressões religiosas irmãs, né? Ou deveriam ser, né? E cada uma com as suas características distintas, né? Esta foto aqui, ela traz para mim uma característica das mesquitas, Faustino, que é muito impressionante, que nós do universo cristão, tanto católico quanto evangélico, desconhecemos, que é o templo como um lugar do deixar-se estar. Né? Então, aqui, não tem como nas igrejas cristãs, banco, cadeira, não. O espaço é todo livre, cada um vai com o seu tapetinho, ou não precisa, tem os tapetes da mesquita, você tira o sapato na entrada e fica lá à vontade. E assim, é uma tradição deles, que as pessoas vão depois do almoço para a mesquita para cochilar, para se encostar ali no canto. É muito interessante essa maneira como eles se relacionam com o templo, né? É curioso que o meu orientador de mestrado, conhecido, o padre João Batista de Bani, grande teólogo, ele morria de medo de eu me converter ao Islã, sabe, Mauro? No começo, depois ele foi se abrindo, mas ele morria de medo, tinha horror, medo, porque o Islã é muito convidativo mesmo. Sim. Mas eu acho que quem vive... Nós aqui, inclusive, Faustino,
Ele tem um recorte, né, Faustino? Você faz quase que um recorte do Islã, que é o sufismo, né? Claro, claro. O sufismo é a sua praia no Islã, É a né? Lá no praia. caso do professor Pedro Lima é mais a questão mais histórica da trajetória do Islã, né? Mas você tem um mergulho nesse diálogo da espiritualidade com os sufistas, né? Nós temos Pois é, várias aulas aqui. justamente em função dessa minha paixão pelo sufismo, o Libânio, como bom católico e bom mestre, né, ficou preocupado com o discípulo dele, mas eu posso garantir a ele que está numa outra dimensão que eu continuo muito bem ancorado no meu cristianismo, mas sempre descontente e ficar sossegado. Eu não posso ficar sossegado no cristianismo, não. Eu tenho que me movimentar para escutar o sopro de Deus que acontece em qualquer lugar, também dentro das mesquitas, como falou o Papa Francisco. Né? Sim. Ele não falou assim, vocês têm que sair da mesquita para ir para a catedral. Não. A mesquita é um lugar de diálogo e de acolhimento. Olha que coisa bonita. Né? Então, acho que é um convite ao respeito a esta tentativa enorme de um jesuíta que vai fazer 89 anos, de um papa jesuíta, que faz esse esforço dialogal num tempo de 40 anos passados voltado para a intolerância religiosa dentro do catolicismo. Entendeu? Sim. Essa é a grande questão. Mas na viagem da Indonésia, eu quero avançar o debate, o Papa colocou 2 pontos, 2 questões fundamentais para o diálogo interreligioso. A primeira questão é uma questão que eu sou apaixonado por ela. Nós já falamos muito sobre ela aqui, Mauro. Temos que falar mais. Ele fala, a primeira coisa fundamental para quem quer dialogar é olhar sempre em profundidade. Se você quer avançar no diálogo, você tem que descer na profundidade da sua tradição. Se o cristão desce na profundidade da sua tradição cristã, ele é convocado por Jesus a sair. Entendeu? Essa ideia eu acho muito bonita da profundidade, que faz uma união do Papa Francisco com o teólogo protestante Paul Tillich, e que com o místico cristão mestre Eckhart, que vai falar da centelha que está na profundidade, o ponto de vínculo com a Teresa de Ávila, que vai falar que lá na profundidade existe o termo me fugiu aqui, existe um calor, né? um elemento de calor que provoca liberdade. Quer dizer, quando você desce em profundidade, o que você encontra não é autoritarismo, nem proselitismo, nem doutrinação. Se você desce em profundidade, o que você encontra é liberdade e convocação à ampliação do olhar. Veja essa citação aqui, que eu já falei num curso aqui. Sim. Com você, do Paul Tillich. Essa, para mim, é uma das mais importantes colocações do Paul Tillich. Na profundidade de toda religião viva, há um ponto. Vocês sabem que o ponto, para mim, é um dos elementos mais importantes para o diálogo, que vem, no meu caso, quando eu reflito sobre o ponto, a origem está no árabe, nukta. Nukta, o grande místico muçulmano, Al-Halaj, ele fala que o nukta é o ponto nevrálgico da unidade. Uhum. Daí o Thomas Merton ter bebido no Massignon a ideia de ponto para falar de ponto virgem. Ou seja, no fundo de cada um de nós existe um ponto. Aí continua o Paul Tillich. Na profundidade de toda religião viva existe um ponto onde a religião perde a importância. Você imagina um círculo. Você está na extremidade do círculo. Você desce, e se o outro está no outro lado do círculo, desce, você acaba se encontrando com o outro. Então, no fundo de toda tradição, né, existe um ponto
onde a religião perde a importância e o horizonte para o qual a religião visa quebra a particularidade da religião, elevando quem está vivenciando essa experiência a uma liberdade espiritual que possibilita um novo olhar sobre a presença de Deus em todo canto. Olha que coisa bonita, né, Mauro? Sensacional. Muito, muito forte. Muito forte. Deus é profundidade. Eu nem sei se o Papa Francisco tinha lido isso do Paul Tillich, mas é a mesma ideia. Né? Exatamente. Magnífica essa ideia. Legal. E você, no seu texto, vai chamar a atenção de que esta percepção do Paul Tillich deve muito à passagem dele pelo Japão, né? Sim, é porque nos anos 60 ele foi ao Japão, tomou contato com o budismo e entrou em crise. Ele queria refazer toda a teologia sistemática dele e não conseguiu fazer porque ele morreu pouco depois, né? Mas você vê sinais de abertura interreligiosa no Paul Tillich na terceira parte da teologia sistemática dele, já a influência do Japão. Muito bonito essa questão. Mas aí, Mauro, curiosamente, o dia 5 de setembro, para mim, foi muito importante, porque foi o dia do encontro interreligioso do Papa Francisco. Mas quando eu fui ler o Evangelho, que eu leio todo dia aqui na minha capela, que eu fiz aqui em casa, né, na minha capelinha interreligiosa, a leitura era do Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, que era o Pedro tinha vindo de uma pescaria super abatido, como você estava falando aí, que tá, todo mundo acaba meio pessimista, né? Abatido, e encontrou Jesus. Aí Jesus chegou para Pedro e disse para Pedro, está lá em Lucas, Pedro, você tem que avançar para águas mais profundas. Eu nunca tinha visto essa exegese, sabe, Mauro? Eu nunca tinha visto essa exegese. Quando ele fala que você tem que ir para águas mais profundas, significa o quê? Que é só em águas mais profundas que você encontra o peixe. Olha que coisa linda! E justamente era a leitura da liturgia do dia 5 de setembro, o mesmo dia que o Papa falou nesse avançar em profundidade. E o Papa não fez menção a Lucas, não. Eu que fiz, entendeu? Não é bacana isso, Mauro? Muito legal, muito legal. Avançar para as águas mais profundas. Isso aí é um título de livro, é um título de programa. Você imagina um programa Paz e Bem, avançar para as águas mais profundas. Sim. Isso é o máximo do que o Papa colocou. Esse é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto que o Papa chamou a atenção, não sei se você queria falar um pouco sobre esse ponto, Mauro. Não, está ótimo, perfeito, estou te ouvindo aqui. E o segundo ponto é o desafio de cuidar dos vínculos. Cuidar dos vínculos. Aliás, uma maldadezinha aqui, Mauro. Se o ex-ministro tivesse cuidado dos vínculos, ele não estaria enrolado no que ele está enrolado, não é verdade? Sim, verdade. Verdade. Questão crucial, né? Cuidar dos vínculos, né? Quer dizer, a gente é vinculado de várias formas do mundo, né? Você é vinculado à sua religião, você não tem nenhum momento... Um dos maiores teólogos do ecumenismo, que é o Paul Tillich, dominicano, ele colocava num livro dele sobre o diálogo, né? Colocava isso, a coisa mais fundamental de quem quer dialogar é cuidar dos vínculos. Você não pode perder seus vínculos. Não existe alguém ecumênico acima dos vínculos. Você é sempre ecumênico a partir de um vínculo, né? Ou então aquela nossa grande pensadora brasileira, a Maria Rita Kel, eu lembro dela falando lá em Porto Alegre, como é que chama? Naquele grande evento que teve em Porto Alegre, eu estava junto com ela lá no jornalismo, lá na época da Carta Maior, né? Sim. Ela falava, para você poder alçar voo, você tem que ter plataforma.
Ou então a Ana Cristina César, poeta carioca, ela fala: é muito mais difícil ancorar navios no espaço. Ou então o místico muçulmano diz assim: para você ter janelas, você tem que ter paredes. Então, o cuidado com os vínculos, o cuidado com o mundo interior, o cuidado com a espiritualidade da sua tradição é fundamental se você quer fazer uma aventura dialogal. Então, isso aí foi muito bacana, esse segundo ponto levantado por Francisco. Então, quero te ouvir. Você tem Não, eu estou aqui um pouco acurado, porque nós vamos ter que encerrar, já estamos com 41 minutos, até os 45 a gente vai precisar encerrar. E eu não queria deixar de ouvi-lo no desenvolvimento da sua ideia. Você vai falar de um terceiro... Não tenho. Eu só quero concluir com uma imagem que está no final da mensagem do Papa, que é muito bonita. É linda mesmo. É fundamental. Qual que é a imagem? Nós que acreditamos, pertencendo a diferentes tradições religiosas, temos um papel fundamental. Qual que é o papel fundamental? Ajudar todos a atravessar o túnel com o olhar voltado para a luz. É isso. Essa que é a minha conclusão. E acho que essa mensagem não é ajudar todos no sentido de líderes que ajudam aquele... Não, ajudarmos todos, nós todos, né? Ajudarmos, né? Para fazer essa travessia, né? Fantástico. Faustino, desde já, se você puder, vou conversar com o Marcelo Barros para a semana que vem a gente fazer uma conversa a 3. Acho que seria muito... Ótimo. Grande alegria. Foi ótimo estar com você, ótimo estar com essa comunidade querida. E vamos em frente. Espero que o Faustino de Saias esteja assistindo também. Paz e bem para ela e para todo mundo que esteve aqui com a gente. Um beijo, Faustino. E você, Rita, todos os filhos, todo mundo. Tchau, paz e bem.